Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. E hoje eu vou trazer para vocês uma análise dos 48 anos que a Igreja Universal do Reino de Deus está completando hoje, dia 9 de julho de 2025, e vamos fazer uma análise dos últimos acontecimentos e trazer para vocês esclarecimentos que talvez vocês nunca ouviram. Então, eu quero convidar você a acompanhar o que a gente vai trazer neste conteúdo até o final. E para falar sobre a Universal, eu tenho um convidado que eu vou trazer para falar conosco aqui, um convidado que é a primeira vez que eu vou falar com ele depois da transformação, da revelação, em que a gente já trouxe ele aqui no canal como o Palhaço Cristão. Mas agora a gente vai falar com o Jobert Rodrigues, e ele vai estar falando conosco porque ele tem experiência, uma experiência técnica, tem uma experiência de vida e também em relação a instituições religiosas, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, sem muitas delongas, eu vou fazer ele aparecer aí, ó, já vai aparecer na tela, já está aí o nosso querido amigo, irmão, Jobert Rodrigues, que já aparece conosco, sem maquiagem. É a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de conversar juntos agora, nesse novo formato que ele tem apresentado no canal dele. Para você que talvez não saiba, o Jobert Rodrigues, ele tem um conteúdo sobre terapia psicanalítica. Ele vem trazendo, ele é o maior especialista hoje em traumas religiosos, e é muito importante o comentário, a opinião, o pensamento de uma pessoa que, além de ser um escritor, ele tem experiência em relação a traumas religiosos. E o assunto de hoje é a história da Universal, que vamos fazer um pequeno resumo e falar sobre os últimos acontecimentos. Por isso, Jobert Rodrigues, meu querido irmão, seja muito bem-vindo, uma boa noite, obrigado por ter aceitado o meu convite, amigo. Boa noite, Davi. Boa noite a todo mundo, os inscritos, né? Parabéns pelo canal, parabéns pelo trabalho. São milhares de inscritos, né, Davi? Do mundo todo. Gente do mundo todo acompanhando esse trabalho maravilhoso. E estamos aqui para poder fortalecer essa discussão e poder dar uma palavra de esperança para quem está acompanhando a gente. Boa noite para todo mundo. Poxa, muito obrigado. Eu que me sinto honrado e lisonjeado de ter a sua presença aqui, meu irmão, porque você é uma pessoa que hoje tem atendido centenas de pessoas. O seu trabalho é muito importante porque vocês, a cada dia que passa, você tem mergulhado nesse universo do trauma religioso, tem sido um dos grandes especialistas nessa área. Então, eu só tenho a agradecer pela sua companhia aqui, sua presença. Agora há pouco eu estava acompanhando a live que você estava fazendo, uma live muito importante no seu canal para falar sobre a principal campanha de arrecadação e as consequências que essa campanha pode trazer na vida de uma pessoa. E o que a gente vai abordar aqui é algo muito interessante, mas antes eu quero convidar quem está assistindo essa transmissão a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. É muito importante que as pessoas deixem os seus comentários, deixem um like para que o YouTube veja que você está gostando do conteúdo. Também quero dizer para você que se você quiser apoiar o nosso trabalho de maneira voluntária, vai ficar um QR Code ali logo acima ali do nosso querido Jobert para você acessar. Lembrando que também, além de estar nos comentários, eu vou deixar depois no primeiro comentário fixado o link para você ter acesso a todas as redes sociais, os contatos, os livros do Jobert Rodrigues. Ele que é um escritor, tem obras muito importantes que ele escreveu. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco sobre cada uma delas. Eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer o trabalho dele, você entrar em contato com ele, saber como você também pode ser ajudado. Você que foi uma pessoa que, como muitas, que conhecer o trabalho da Universal e de outras instituições parecidas, acreditaram, fizeram parte, mas saíram traumatizadas, ou estão até hoje lá sendo vítimas, porque, meu irmão, eu quero poder dizer que hoje a Universal, eu quero até aproveitar a oportunidade para abrir aqui eu vou abrir aqui a publicação da própria Universal. Nós vamos abrir aqui, essa é a publicação da Universal de hoje, que eu quero fazer um comentário em relação a essa publicação.
o comentário que eu quero falar junto com o Jorbert Rodrigues. O Jorbert Rodrigues, antes de tudo, você foi pastor da Igreja Universal também, né, meu irmão? Foi por 16 anos, é isso? 16 anos. Fui membro, obreiro, por 4 anos, evangelista, e mais 16 anos de pastor. 20 anos de Universal. De 20 anos na Igreja Universal. E fazendo em poucas palavras, antes da gente entrar aqui nessa análise, que eu quero muito poder ouvir a sua opinião, o seu pensamento a respeito do que a Universal vem colocando, a imagem que ela quer trazer para o público desses 48 anos, como se fosse uma glória, como fosse um motivo de comemoração. Eu queria que você dissesse um pouco, hoje, você fora da Universal, porque o Edir Macedo disse que ele não conhece ninguém que tenha saído que esteja bem. Para ele, só está bem quem está lá dentro. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco hoje do que você enxerga fora desse sistema comparado ao que você viveu nesses 20 anos dentro da instituição. Davi, a Universal está completando 48 anos, né? Quer dizer, quase 50 anos. São muitos anos, são décadas. E a gente sabe que durante esses 48 anos, milhares de pessoas passaram pela Universal. E se a Igreja Universal tivesse tido a capacidade de reter 10% de todas as pessoas que passou, não teria prédio suficiente. Então, o que isso significa? Que a grande maioria que passou por lá simplesmente não ficou por lá. E tem muito mais gente ex-Universal do que Universal. Tem muito mais gente fora do que dentro. Então, embora a instituição, os pastores sempre estejam aí pegando um exemplo de alguém que se ferrou na vida, a grande maioria está bem, a grande maioria está feliz, a grande maioria está se cuidando, trabalhando, estudando, buscando seus objetivos. Eu posso me incluir nisso. Eu entrei na Igreja Universal muito jovem, eu tinha praticamente uns 7, 8 anos quando comecei a ir. Fui catequizado desde pequenininho, tive todo o meu repertório religioso construído na perspectiva da igreja. Você cresce ali e você vai internalizando comportamentos esses que parecem ser verdade absoluta. Então, quando eu saí da igreja, eu já saí na fase adulta, eu já era casado, eu entrei como pastor com 19 anos, já tinha terminado o ensino médio, adorava estudar, adorava ler, Naquela época eu já tinha escrito músicas, já tinha ensaiado escrever livros, e aí abandonei tudo para entrar na igreja. Eu saí da Igreja Universal aos 34 anos, já casado, com filho, com muitos traumas, muitas feridas, muitas dores, muito medo, mas eu tive que me reinventar, tive que ser resiliente, tive que buscar dentro de mim forças para seguir. E hoje eu posso dizer que eu estou muito bem, né? Porque dentro da Igreja Universal eu era uma peça dentro do tabuleiro, um peão. Hoje eu me tornei escritor, eu faço curso de bacharel em psicologia, já estou quase terminando, faço curso de bacharel em teologia, já escrevi 4 livros, já estou atendendo pacientes através da terapia psicanalítica, então já estou na área. Posso dizer por mim, por muitas pessoas que estão assistindo, que a gente está muito melhor do que quando a gente saiu. Graças a Deus. Isso é muito importante, porque isso vem até para refutar, por que não dizer, refutar o que o próprio líder da instituição colocou, porque nesses anos que a gente vem trazendo este trabalho, você principalmente, que também foi um dos pioneiros aí, trazendo conteúdos para abrir os olhos das pessoas, porque sempre é a intenção nossa de tentar levar as pessoas a questionar, isso é muito importante. E nesses 48 anos de Igreja Universal, o que falta, talvez, para as pessoas é o questionamento, a coragem para tentar ir atrás da informação. Na live que você fez no seu canal, foi bem interessante, porque você falava da Fogueira Santa,
E durante muitos anos, membros da Universal fizeram a campanha da chamada Fogueira Santa. Neste mês de junho e julho estão fazendo agora a Fogueira Santa, que é a principal campanha de arrecadação de fundos da instituição. E as pessoas, elas não se questionam por que durante anos elas foram levadas a fazer sacrifícios financeiros quando somente a liderança enriqueceu, somente a liderança alcançou poder político, poder jurídico. O bispo Edir Macedo se tornou um banqueiro, para as pessoas que talvez não saibam, e é algo absolutamente injusto. E eu quero ler aqui, se você me permite, só esse é o que foi colocado aqui pelo site da Universal no dia de hoje. Quero agradecer quem está conosco aqui ao vivo, tá? Muito obrigado. Tá aqui, ó, notícia da Universal. Igreja Universal completa 48 anos, o segredo do crescimento está ao alcance de todos. Eles dizem que querem trazer o segredo do crescimento da Universal. É a mesma história de sempre, né? Tá aí Renato Cardoso, genro de Edir Macedo, que só viaja de helicóptero, ele não visita. Eu entrevistei hoje, Robert, o Felipe Cardoso aqui no meu canal, o filho dele. E o próprio filho do Renato disse que ele não visita evangelistas, membros, voluntários. Ele não vai na casa dessas pessoas, né? Mas ele diz que tem um segredo para compartilhar. Eu já sei qual é o segredo. Tem até os e-mails aqui que eu já sei qual é o segredo. Mas está aqui, ó. Nesta quarta-feira, 9 de julho, a Igreja Universal completa 48 anos de um trabalho que começou em 77 e hoje alcança quase 150 países ao redor do mundo. Há controvérsia nessa informação, mas tudo bem. E nesse aniversário, quem comparecer a um templo da Universal, especialmente no estado de São Paulo, terá a oportunidade de descobrir o segredo por trás do crescimento e avanço dessa obra, mesmo diante de perseguições e inúmeras dificuldades. Bem, dificuldades só se forem dos membros, né? Porque o Macedo já não sabe o que é dificuldade há muito tempo. Se quiser comentar alguma coisa, meu, fica à vontade de dizer me cortar. Uma coisa que é legal poder comentar, ô Gilberto Rodrigues, eu moro no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro, onde tudo começou, na verdade, não começou pelo Edir Macedo, o fundador da Igreja Universal é o Romildo Ribeiro Soares. Ele, inclusive, foi retirado de fotos oficiais. A Universal mandou, de forma digital, excluir a imagem dele, porque não quer associar a imagem dele à fundação da Universal. Mas a primeira sede nacional da Igreja Universal, que a minha família conheceu há 40 anos atrás, há mais de 40 anos, que fica no bairro da Abolição, eu nem sabia disso, eu não sabia dessa informação. Ela, durante 48 anos, ela era alugada. Ela nunca foi própria, eles não compraram o imóvel. Quando foi agora essa semana, eu recebi a informação de que eles estão procurando comprar o imóvel e já mandaram distribuir envelopes para todo mundo do Rio de Janeiro trazer uma oferta de R$48, representando os 48 anos da Universal. Então aqui você vê que é a mesma coisa durante 48 anos, é a mesma tática. Trazer curiosidade, e a pessoa vai chegar lá para descobrir o segredo do crescimento de uma instituição que os membros, na sua grande maioria, estão passando necessidades, estão desempregados. São 150 países, mas e as 150 empresas? As pessoas não têm noção de que são 150 países, mas no Brasil são quase 150 empresas ligadas a este grupo. Quer fazer algum comentário, meu irmão? Fica à vontade. Tudo sempre termina em envelope, né? Isso aí, verdade. Nunca tem uma campanha genuína para cuidar da população. Sempre é envelope. Se vão subir um monte, tem que ter envelope. Se vão fazer uma oração pela família, tem que ter um envelope. Agora, a gente precisa ter clareza para entender que o Brasil, o repertório cultural e histórico do Brasil está alicerçado na religião cristã. Então, quando os portugueses chegaram aqui, desembarcaram em Porto Seguro, na Bahia, eles vieram com representantes da Igreja Católica e, a partir daquele momento, a religião cristã se estabeleceu no país. Então, são 500 anos de influência religiosa cristã.
Então, esse crescimento evangélico, esse crescimento da religião protestante que nós temos no Brasil, se deve muito a isso, porque, embora seja religião evangélica, mas ela se desmembra do catolicismo. Então, é 500 anos de influência. Não foi só a Igreja Universal que proliferou, que cresceu no país. Nós temos N igrejas que se favoreceram dessa base da católica, se estabeleceram no país e prosperaram. Inclusive, eu acredito, não tenho os dados, né, mas eu acredito que igrejas como a Assembleia de Deus, Ministério Missão e até o Ministério Madureira, igrejas como Testemunho de Jeová, igrejas adventistas, são igrejas que têm muito mais do que a própria Universal. Muito mais templos espalhados, porque a Universal, você pode ver que, como ela tem uma teologia neopentecostal, capitalista, ela não consegue se desenvolver em pequenas cidades. Mas você vai nessas pequenas cidades, você encontra salão de Testemunho de Jeová, você encontra assembleias, até nos povoados. Então, a Igreja Universal tem aquela aparência de que é a maior por conta do seu poderio econômico, político e midiático. Mas em termos de membros e de templos, nós temos igrejas que são infinitamente maiores do que a Igreja Universal no país. Sim, com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que, em relação às demais instituições neopentecostais, a Universal, na verdade, o que ela faz é inflar os seus números. Já há 30 anos atrás, eu lembro que no evento do Maracanã, já se falava em 8 milhões de membros pelo Brasil. Aí, conforme o tempo foi passando, eles foram mesclando, eram 9 milhões, 10 milhões, eles nunca chegam a um consenso. Uma coisa é certa, eles têm realmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe uma estimativa de que a Universal tenha hoje, eu posso estar enganado aqui, né, porque sempre vai se atualizando, principalmente diante do trabalho que a gente vem fazendo, não só na internet, nas redes sociais, que é muito importante com fatos, com documentos, com averiguações certas, mas muitos membros vêm saindo, obreiros vêm saindo, pastores, inclusive muitos pastores também vêm deixando a instituição, mas existe uma estimativa de 60 mil obreiros que fazem parte do trabalho só no Rio de Janeiro. Então, eles, assim, apesar de, pode parecer um número bem grande, mas poderia ser muito maior, até como você falou no início da transmissão, maior é o número de pessoas que estão fora da Universal do que dentro, porque a Universal e outras dessas igrejas são como se fossem rodoviárias, né? As pessoas passam por ali, mas não ficam, né? Tem algum jornal aí, Davi? Alguma Folha Universal? Acho que eu tenho uma aqui, peraí. Acho que eu tenho aqui, calma aí, tem? Peraí. Veja na página principal. Deixa eu ver se eu tenho uma... Rapaz, será que eu tenho aqui no meu acervo? Eu tenho um acervo aqui. Vamos ver se eu tenho mesmo. Para ser IURDiano tem que ter Universal. Tem que ter a Folha... tem que ter a Folha Universal. Tá aqui, ó. Aqui a Folha Universal tem uma, ó. Não tá combinado não, tá, pessoal? Vê qual é a data e qual é o número de exemplares impressos. Então, ó, esse aqui é antigo, porque isso aqui é do ano passado, é do dia 11 a 17 de fevereiro de 2024. Uhum. O número de tiragem é 1.703.625 unidades, né? Tá aqui. Então, ó, vamos fazer uma continha rápida aqui para despertar nas pessoas um pensamento crítico. Esse é o objetivo, pensamento crítico. Analisar pequenos pontos importantes da narrativa. Todo mundo que foi da Igreja Universal sabe que o número de jornais que vai para a igreja é muito maior do que o número de fiéis. Todo mundo sabe disso. Você que é obreiro, ex-obreiro, pastor, o jornal sempre foi um problema, porque era muito comum acumular muito jornal. Exatamente. Sedes regionais recebiam tanto jornal que às vezes ficavam lá escondidos nos porões.
Eu, quando era pastor mesmo, cheguei a dar jornais para aqueles lavadores de lava-jato. Eles pegavam jornais lá na igreja para botar debaixo dos bancos dos carros dos clientes. Eu dava. Queria me livrar do jornal. Era muito jornal para pouca gente. E, na média, cada igreja recebia um número de 3 vezes mais jornal do que o número de membros. Então, se a igreja está imprimindo 1.700.000 jornais, e se ela tem 8 milhões de pessoas, significa que tem igreja que nem jornal ia receber. Exatamente. Então, esse número de 8 milhões é uma ilusão desde o início. Porque eu me lembro que quando eu era pastor, a igreja não imprimia nem 1 milhão de jornais. Era muito menos. E ainda assim, sobrava. Jornal. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastor que dava 30 pessoas domingo de manhã. Mas eu pagava 100 jornais. Então, se a gente pegar esses 1.700.000 e dividir por 3, a gente vai chegar a um número de 566 mil pessoas. Isso fazendo essa conta de 1/3 em relação ao passado. Porque hoje a gente sabe que a realidade é outra. A igreja perdeu muitos fiéis. Então, eu particularmente acredito que a igreja no Brasil todo não tenha 500 mil fiéis. Eu acredito também. 60 mil obreiros no Rio de Janeiro, eu sou cético em relação a esse número. É difícil dizer, né? É difícil dizer porque, assim, quando eles fazem uma concentração na principal catedral do Rio de Janeiro, a Catedral do Rio de Janeiro, cheia, superlotada, dá 12 mil pessoas. E não tem. E isso seria um número eu, na minha opinião, acredito que seria mais ou menos os 12 a 14 mil obreiros. Acho que 60 mil deveria ser o número geral de colaboradores, de pessoas que até estão ali ajudando. Eu acho que só de obreiro não tem isso tudo. Até porque eles precisam, as pessoas talvez que não conheçam a Universal, a instituição não forma pessoas para o evangelho, ela forma pessoas para trabalhar para a instituição. Em qualquer local onde há uma igreja universal, eles precisam de pessoas para que estejam à disposição do trabalho. Então, qualquer membro, digamos assim, mais assíduo, pessoa que esteja ali com mais frequência, ela é uma forte candidata a ser, digamos assim, coagida psicologicamente a se tornar um obreiro. Você tem que se tornar um obreiro, você tem que se tornar, Deus está te chamando para esse trabalho. Enfim, a pessoa ela se sente tão pressionada que acaba que ela cede, porque ela está sempre ali, ela vai, ela lava banheiro, ela faz aquele trabalho todo. E isso é muito importante dizer, os números, voltando à questão dos números, nesses 48 anos, eles sempre foram alterados, em todos os sentidos. Tudo que se fala em número na Universal é alterado. Não existe uma precisão, até porque nada que envolve números tem que ter transparência. Não pode ter transparência, eles não podem revelar os números. Sabe, Jobert, ontem eu conversei com o Gilberto Nascimento, um jornalista que hoje colocou uma matéria muito importante no portal The Intercept Brasil. O Gilberto Nascimento, ele fez uma matéria, uma reportagem, para você ver como a Universal não tem transparência, ainda que o Renato Cardoso tenha mandado colocar essa divulgação hoje, mas a Universal em 4 anos, falando em números agora, mas não número de pessoas ou número de jornais, mas em números financeiros, ela arrecadou só em contas numeradas mais de 33 bilhões de reais. E agora para pensar, são 4 anos, se a gente fizer um cálculo aí, 33 bilhões em 4 anos. Então, se eu estiver enganado, quase 10 bilhões aí, um pouco menos do que isso, de reais por ano, bilhões por ano, só em contas bancárias. Só conta, quer dizer, fora o dinheiro vivo que entra. Então, pare para pensar, não seria justo que o povo que faz sacrifício, dá oferta, dá o dízimo,
que está sempre colaborando, não tem acesso aos números da instituição, por que há por que não existe essa transparência com relação aos números da instituição? O Gilberto Nascimento foi acionado, eles fizeram uma queixa-crime, não contestando a reportagem. Eles não contestaram os números que estavam certos. Eles queriam saber quem deu a informação para ele. Eles correram atrás para que o Gilberto Nascimento, como jornalista renomado que pudesse dizer quem foi que revelou essa fonte para eles, de onde ele conseguiu. Então, eu queria que você pudesse nos ajudar a entender por que as pessoas são tão enganadas, por que as pessoas elas não questionam. Mas peraí, quanto que é o aluguel dessa igreja aqui? Como você falou agora há pouco do jornal, a pessoa não questiona o número de jornais que sobram, ela não questiona o aluguel. Então, eu queria que você pudesse nos ajudar com esse pensamento, meu irmão. É porque, como eu falei, o país é cristão. 89% das pessoas do Brasil são pessoas que acreditam em Deus. 86% são cristãs. E o último dado que a gente tem é de 2010. Então, na época, se eu não me engano, 29 pessoas eram protestantes. Eu acredito que esse número está muito maior. Eu creio que nas próximas pesquisas provavelmente vai sair um número muito parecido, de igualdade, 40% católico, 40% evangélico. Então, o brasileiro é uma receita muito complexa, porque, primeiro, o país é subdesenvolvido, as pessoas são muito sofridas, as pessoas vivem à margem do Estado, a religião se torna presente, porque a religião funciona como uma válvula de escape, ela traz pertencimento, ela traz acolhimento, também tem as demandas, a religião promete resolver as demandas, então as pessoas estão sofrendo, e elas são atraídas por essas promessas que a religião oferece, essa sensação de pertencimento. Então, as pessoas já têm dentro do seu repertório essa religiosidade. Então, quando elas chegam dentro dessas igrejas, é muito mais fácil de você programar, de você moldar elas, de você condicionar o comportamento delas para que elas sejam pessoas passivas, infantilizadas, pessoas sem senso crítico. Então, muitas dessas pessoas, elas acabam não se preocupando, porque tem argumentos. Eu já vi pastores dizendo, o seu trabalho é botar o dízimo, é botar o dinheiro aqui. O que o pastor vai fazer ou deixar de fazer é problema dele. Se ele roubar o dízimo, ele vai se ver com Deus. E aí a pessoa ouve aquilo e se desarma. Realmente, o meu trabalho é botar o dinheiro lá. Se o pastor roubar, ele vai se ver com Deus. Ela não percebe que ela está sendo moldada para ter um comportamento de passividade, um comportamento de infantilidade. A pessoa se torna infantil, passiva. E esse comportamento não se adota em outras áreas. Quando a gente vê na televisão, por exemplo, um deputado desviou, a gente já fica indignado. Tem que prender esse deputado. O fulano de tal roubou, matou. Tem que prender, tem que jogar na gaiola. A gente quer justiça. Mas quando os pastores, deixa na mão de Deus. É verdade. Se ele roubar, ele vai se ver com Deus. A pessoa não entende que ela está financiando algo e ela tem que exigir transparência. Verdade. Eu estou financiando, eu quero saber para onde os meus impostos estão indo. Eu quero saber o que o governo está fazendo com o dinheiro que eu estou pagando imposto. Está indo para a saúde, está indo para a educação, está indo para isso, está indo para aquilo. Mas dentro da igreja, por esse repertório cultural que a gente tem, a gente já chega desarmado. As pessoas que estão acompanhando a gente já devem ter visto. Você senta na cadeira, transfere para o pastor todo o controle de controlar o conhecimento teológico na igreja, e aí a gente ouve o pastor falando algo, e a gente diz assim, se o pastor está falando, ele sabe, ele é pastor, ele sabe o que ele está falando.
A gente não quer se dar o trabalho de, peraí, o que ele está dizendo? Ah, a mulher sabe edificar a casa. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. O pastor disse que é assim, que a mulher tem que cuidar da família, a mulher sabe edificar a casa, a mulher é insensata. Peraí, deixa eu pesquisar. Aí a pessoa pesquisa e descobre que o nome mulher nem existe no texto original. O texto original diz, sabedoria edifica a casa. Mas quem botou mulher? Aí a pessoa vai pesquisar. Ah, foi o padre português João Ferreira de Almeida. Por que ele botou mulher? Ela vai lá no site da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem os direitos autorais da tradução para a língua portuguesa. O site diz, tudo que o João Ferreira acrescentou é resultado de suas crenças pessoais. E aí a pessoa pergunta, por que ele botou que a mulher sabe edificar a casa? E aí ela vai entender que, na verdade, o texto não está sendo usado de forma legítima para dar à mulher o protagonismo de um lar. O texto, ele expressa uma sociedade machista que jogava na mulher a culpa pelo fracasso da família. Porque não é a mulher sábia que edifica a casa, é o casal sábio que edifica a casa. Mas as pessoas não têm acesso a esse conhecimento porque o pastor fala e elas dizem. Só aceita. Não querem ter trabalho. Por esse repertório religioso que a gente tem. Esse enredo todo favorece muito os abusos que a gente está vendo aqui no Brasil. Com certeza, é verdade. Olha, e tem uma coisa que é importante dizer, nesses 48 anos na Universal e diante do trabalho que a gente vem fazendo, expondo as hipocrisias, a questão do desvio de finalidade, eu sei, Jorbert, eu acredito que você também concorde comigo, que tem muita gente conivente, sabe, por exemplo, tem gente que até hoje, inacreditavelmente, não sabe do caso Lucas Terra, um caso do jovem de 14 anos que foi violentado sexualmente, queimado vivo por 2 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, e chegaram a ser condenados em 2023 a 21 anos de cadeia. Mas tem gente que até hoje não sabe desse caso, por exemplo, e como que a Universal protege eles, e colocou um agora no Templo de Salomão, para ficar disfarçado lá de suposto sacerdote, e o outro está numa igreja por aí. Então tem muitos casos que as pessoas não sabem disso, mas o que me deixa mais indignado é a conivência de alguns. Eu estou até com a mensagem de um aqui, ó, que eu quero expor. Eu estou com a mensagem de um aqui que é bem interessante. Olha só essa mensagem aqui que eu recebi e eu tive que fazer o comentário. Olha só, esse tempo de ficar o dia todo na igreja acabou. Se vocês não estão informados, isso vai apagar. Ó, ele botou assim, se vocês não estão informados, então eu falo, só tem evangelização um domingo por mês, mudou muita coisa. Não falem besteira. Sei das riquezas do bispo. Estou pouco me importando. Eu sou da Universal há 32 anos. Aí eu fiz um comentário, obviamente, né? Já que ele tem 32 anos na Universal e na cabeça dele ele acha justo Edir Macedo ter um apartamento em Miami que custa 80 milhões de reais, enquanto tem obreiros que também, pessoas que não têm nem 32 anos, tem gente que tem muito menos que isso, que não conseguiu comprar a casa própria até hoje, mora de aluguel, a casa está toda por fazer, toda no reboco, ou então está doente, mas ele tem um hospital. Então, na cabeça dele, muito mais do que ser cúmplice, são pessoas que parece que já se acostumaram, não sei se estiver errado, você é uma pessoa que tem a parte técnica, consegue entender melhor do que eu nesse sentido, mas parece que existe uma programação mental de que a pessoa ela tem que aceitar aquilo ali. Não, se o bispo tem um patrimônio, ele mereceu. É mais ou menos isso que você acha, meu irmão? Você concorda comigo nesse sentido? O fiel não merece? Pois é, verdade. O fiel não merece ter plano de saúde, o fiel não merece ter uma casa confortável, o fiel não merece desfrutar do seu próprio salário, do seu próprio dinheiro, o fiel não merece ter uma poupança, porque de 6 em 6 meses o fiel é encorajado a se desfazer de tudo isso. O fiel não merece viajar para o interior para passar a virada do ano com os avós.
com seus pais que já são idosos. O fiel não merece curtir uma férias, uma praia, porque o que a gente vê é que o líder merece tudo. E esse comportamento, esse comentário, ele mostra o que a gente estava falando agora há pouco. Passividade. Aí eles têm. Eu já sei. Mas você não tem. E por que eles podem ter e você não? Então é uma prosperidade prometida que só vem para a igreja. A gente não vê essa prosperidade se refletindo na vida do fiel. São 48 anos de idade. Quem é que tem o que comemorar hoje? Exatamente. Quais são os fiéis que podem comemorar? Minha vida mudou, eu estou bem. Qual o número de vítimas? Eu tenho atendido muitas pessoas me procurando, entrando em contato, marcando sessão terapêutica. Eu tenho atendido muitas pessoas do sistema religioso, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com crises de identidade, pessoas que não sabem nem dizer quem elas são. E é muito triste que, ao longo desses 48 anos, muitas pessoas ficaram pelo caminho. E isso se reflete nos dias de hoje, Davi, porque você acabou de falar agora que a igreja arrecadou 33 bilhões no intervalo de 4 anos, mas isso foi lá em 2011. 2011, acho que é 2014. É, mais ou menos isso. Isso não se reflete mais nos dias de hoje. É. As vítimas estão saindo, estão ficando pelo caminho, as pessoas estão frustradas. Então a gente poderia falar sem exagero que esses 48 anos são 4.800.000 pessoas vítimas. Só uma representação simbólica, porque não tem como mensurar. Pessoas traumatizadas, pessoas que deram tudo nas fogueiras santas, pessoas que venderam suas casas e até hoje não conseguiram comprar outra, pessoas que deram seus carros, ex-pastores que conheceram a igreja na juventude, entraram na igreja jovens com 15 anos, 16, foram vasectomizados, foram induzidos a casar com mulheres que não amavam, ficaram 10, 20 anos se dedicando exclusivamente à igreja, não puderam trabalhar, não puderam estudar, não puderam acumular bens materiais, e hoje estão saindo sem nada. E você sabe muito bem que dentro do sistema religioso, em geral, o homem é estimulado a ter um comportamento perverso. Então ele machuca a sua esposa, ele maltrata a sua família, ele chama os irmãos de caído, de perversos, de endemoniados, porque não são da igreja. E esses pastores estão saindo hoje dilacerados, sem emprego, sem formação, com idade avançada, muitos precisando de tratamento médico, sem poder ter filhos, vasectomizados. Quer dizer, são 48 anos e a gente não consegue mensurar o tanto de vítimas que foram ficando pelo caminho. Pessoas que já até se foram, pessoas que morreram, traumatizadas, dilaceradas, não tiveram nem a chance de conhecer os canais, não tiveram a oportunidade de fazer terapia, de se conhecer. A gente vai atender a pessoa pela primeira vez, a pessoa não consegue falar, a pessoa só falta se engasgar em tantos prantos, com culpa, traumatizada. E eu, no meu livro Traumas Religiosos, me permitindo, eu selecionei... Com certeza. Os principais traumas que essas pessoas carregam, que é o trauma financeiro, de pessoas que deram tudo, que é o trauma emocional. Muitas pessoas deixaram de ter relações amorosas porque chegaram na igreja com o namorado e o namorado era dito como namorado do mundo. Larga esse rapaz. Ou de outra igreja, de outra instituição, né? De outra igreja, ou alguém que criticava, não concordo, não é assim. E aí essa pessoa foi encorajada a terminar esse namoro. E aí a pessoa dá a volta ao mundo e para no mesmo lugar, solteira, sofrendo, se perguntando
se não estaria feliz hoje, se não tivesse casado com um rapaz, com uma moça, lá de 10, 20 anos atrás. Isso gera uma carga emocional muito difícil de carregar. Pessoas traumatizadas com identidade. Tem um psicólogo norte-americano chamado Burrus Skinner, que no trabalho maravilhoso que ele construiu de análise do comportamento, ele dizia que os comportamentos se internalizam, primeiro, quando você aprende eles, e você passa anos reforçando. São anos reforçando crenças, comportamentos, ideias, percepção de mundo, capacidade crítica de julgar fatos. Então, a pessoa internaliza isso dentro dela. E para quem nasceu dentro desses lugares, é ainda pior. Porque quem sai tem uma bússola de parâmetro para poder tentar resgatar a identidade que ela tinha. E quem nasceu dentro desses lugares? Que não teve um eu antes, que não sabe quem ela era antes, porque ela já nasceu dentro do sistema. Desde pequenininha, ela já foi internalizando o mecanismo de comportamento. Ela não sabe quem ela é. E aí isso gera um trauma de identidade na pessoa. A pessoa sai, ela não sabe quem ela é. Eu atendo pessoas com traumas corporais, pessoas que não tinham perfil, eram magras demais, altas demais, gordas demais, tinham alguma fragilidade física, e eram tratadas dentro desses sistemas com desprezo. Pessoas que se sujeitavam a jejuns e muitas coisas para tentar perder peso, se encaixar. Pessoas com traumas espirituais. Eu tenho até um livro que eu falo sobre o cavalo de Troia. A pessoa saiu, mas carrega medo. A pessoa vai dormir de noite, ela sonha com morte, ela sonha gente perseguindo ela, ela sonha sendo enforcada, ela sonha com falta de ar, ela sonha com um anjo condenando ela. Quer dizer, isso são reproduções distorcidas que o cérebro cria porque ela abandonou a bússola, o repertório. Ela passou a vida toda construindo aquela identidade de que se ela saísse dali, ela estava perdida. Agora que ela saiu, o cérebro dela entra em parafuso. Sim, não, eu conheço, ô Jobert, se me permite te cortar, eu tenho casos de esposas de pastores que entram em contato comigo que estão com mania de perseguição. Mania de perseguição. Tem gente que me liga, Davi, colocaram câmera aqui em casa, colocaram câmera... Não sei se você já ouviu isso, não sei se você já chegou a ouvir situações parecidas. Mas chegar assim, ó, colocaram câmera aqui em casa, colocaram câmera aqui no meu quarto, colocaram câmera... A pessoa, olha, eu tive a oportunidade, meu irmão, de lidar com algumas pessoas que eu até indico que elas recebam atendimento com você, porque... É muito duro para a gente ouvir uma esposa de pastor falar assim que a minha vontade é pular do 8º andar. Eu sou esposa de pastor da Universal e a pressão é tão grande que eu tenho vontade de pular do 8º andar. Ela mora num prédio e tem vontade de pular dali de cima. Então, desculpa até cortar o seu raciocínio, você estava falando justamente por isso, que as pessoas criam coisas na cabeça, mas se isso é fruto de anos de cobrança, anos de pressão psicológica. Desculpa que eu acabei lembrando, até cortei seu raciocínio, me perdoe. Não, é muito importante trazer esses relatos. Essa pessoa pode desenvolver, Davi, a esquizofrenia esquizoide. O nome já vem de esquiva. É essa mania de perseguição. A pessoa, quando desenvolve uma esquizofrenia, dependendo do repertório que ela tem, ela pode ficar em delírios e achando que vão invadir a casa dela, que vão matar ela, que o pastor botou uma câmera, que estão vendo ela. Eu acredito que você deve, como você falou, pessoas que te mandam mensagem, pelo amor de Deus, apaga, leia e apaga. Exatamente. Ela pensa que estão investigando, que estão tendo acesso ao teu celular. É. Eu já tive caso de pacientes que me ligou e queria, olha, mas é você mesmo, faz uma chamada de vídeo, eu quero ver se é você, porque... Não, mas apaga. Comigo também. Apaga. Quer dizer, a pessoa, ela está à beira de um surto psicótico. Verdade. É muito importante a gente falar sobre isso,
Porque tem muita gente que nos assiste e que não convive de perto com isso e que não sabe desse lado. É verdade. Então, para quem tá ouvindo a gente, por exemplo, uma das causas do transtorno bipolar, claro, tem as informações genéticas, mas uma mudança brusca de rotina. É aquele pastor que foi dormir como pastor, ele tinha casa, ele tinha carro, ele tinha emprego, e de manhã cedo ele é da igreja, muda de estado. Isso pode desencadear um transtorno de bipolar. Quer dizer, é muito grave o que está acontecendo. As pessoas estão adoecidas por conta do sistema religioso. Mas a gente está aqui para dizer para você que está me assistindo que o seu sofrimento ele é válido, o seu sofrimento é real e a cura é possível. Então não desista da vida, não se entregue, busque ajuda. É muito importante que você se ajude nesse processo, porque o seu fracasso é a vitória do sistema. É isso aí, verdade. O sistema já botou na placa. Quem sai se ferra. É isso aí. Então é muito importante que você dê a volta por cima em relação a isso. Com possível. Certeza. Meu irmão, eu quero só finalizar aqui o que eles colocaram e depois quero partir para o conteúdo que você vem escrevendo, que inclusive é um conteúdo muito forte, abrindo até espaço para aqueles que estão assistindo essa programação, essa transmissão, de buscarem ajuda, porque eu, nesses anos que eu estou denunciando, eu já me deparei de tudo, com tudo que você possa imaginar, todos os tipos de casos, desde casos graves, como eu já noticiei, tive contato com a família de voluntários da Igreja Universal que atearam fogo no próprio corpo. Eu já tive todo tipo de caso que eu já atendi, tanto virtualmente como pessoalmente, que eu já fui na casa de pessoas que tiveram surtos psicóticos. Eu já tive na casa de ex-esposas de pastor aqui no Rio de Janeiro, que tiveram surtos psicóticos gravíssimos. Então, quem estiver assistindo essa programação, que talvez não tenha forças, eu quero pedir que você assista até o final, porque a gente vai apresentar para vocês algumas alternativas para ajudar você a encontrar uma solução, vou dizer assim, uma ajuda para o seu caso. Mas eu quero, antes aqui, só finalizar o que a gente estava lendo no início, sobre o que a Universal colocou sobre esses 48 anos, que, na minha opinião, não tem nada para comemorar, pelo contrário, temos para lamentar, porque a Universal ela não trouxe, de certa forma, uma ajuda para ninguém, como a gente vem colocando nesses anos. Aí está aqui, ó, às 18h48, em ponto, no Templo Salomão, e todos os templos da Universal no Brasil estarão reunidos para uma celebração especial. A mensagem revelará o que o bispo Edir Macedo tem ensinado para que a igreja continue firme e forte. Aí mostra aqui o testemunho de uma moça aqui, que eles fazem isso, eles pegam um exemplo no meio de centenas de pessoas, uma pessoa que aconteceu alguma coisa com ela que pode acontecer com qualquer um, porque é como se a Universal fosse especial. Cristo e nem Deus são especiais. O lugar para eles é mais importante do que o milagre ou a graça, digamos assim. Mas eu quero poder abrir aqui, Jobert, um e-mail que eu recebi, só para a gente poder finalizar. O e-mail foi esse aqui, ó. Esse é o e-mail que eu recebi lá de dentro, diz assim, ó, lá dos bastidores. Davi, a Universal está chamando as pessoas em todos os canais e plataformas para o aniversário de 48 anos da Universal nesta quarta-feira, dia 9 de julho. Dizendo que as pessoas vão receber uma grande revelação da palavra, que elas vão aprender a receber o segredo do crescimento da Universal nesses 48 anos. Davi, parece piada, mas sabe qual é a revelação? Sabe qual é o segredo da Universal? Sabe qual é a palavra que mandaram os pastores pregarem nesta quarta-feira? Metade do versículo de Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Para quem esperava uma grande palavra, um grande estudo bíblico, uma grande revelação do segredo da Universal, da Universal nesta quarta-feira, só terá meio versículo. Mandar os pastores dizerem que o segredo da Universal é dar o melhor. Como você falou agora há pouco, né? O segredo é a pessoa
ter que pegar o que tem para fazer oferta e sacrifício na instituição, né? Aí está aqui. E no final, depois de passar essa grande revelação de meio versículo isolado da Bíblia, o bispo mandou os pastores a juntarem com o assunto da fogueira santa. Para a pessoa, domingo agora, dá o melhor, dá tudo no altar. Deus tenha misericórdia. Então, domingo agora vai ser a entrega do envelope da fogueira, a entrega do sacrifício da fogueira santa, da campanha da fogueira santa. E o que me preocupa, o que me deixa preocupado, é justamente as pessoas que não conhecem, pessoas que estão sendo convidadas à Igreja Universal, sinceras, estão sendo trazidas para essa instituição e, infelizmente, elas estão sendo levadas ao engano. Mas existe uma solução, existe saída. A saída está na própria pessoa se permitir buscar ajuda, como, por exemplo, eu tenho aqui os livros, o conteúdo aqui, que a gente vai deixar depois disponível. Gostaria que o Palhaço Cristão, não, o Joibert Rodrigues, meu querido irmão, que durante alguns anos trouxe a figura do palhaço cristão, mas de palhaço não tem nada, pelo contrário, um homem bem centrado. Mas eu quero trazer aqui essas imagens aqui, são imagens dos conteúdos que o Joibert tem trazido, tem produzido. São os livros que podem ajudar as pessoas a abrir a mente, né? Aqui nós temos esse primeiro livro, o Traumas Religiosos, que inclusive foi o livro que ele inclusive mostrou agora há pouco. Você podia fazer aqui um resumo, meu irmão? O que essa pessoa vai... esses livros aqui, cada um deles fala sobre o que exatamente? São livros maravilhosos, livros baseados em muita pesquisa, tanto pesquisa científica como pesquisa de campo, experiência de vida. Então, depois que eu saí da Universal, eu saí em 2018. Depois de 20 anos dentro do sistema religioso. Só de pastor eu fiquei 16 anos de pastor. Então, tu pode até abrir, porque eu tenho eles aqui. Depois desses anos, a gente mesmo mergulhou nesse profundo estudo para tentar entender esses comportamentos. É muito importante as pessoas entenderem que falar de traumas, falar de abusos no Brasil é difícil, a gente tem muito pouco material. E nesse livro aqui, Traumas Religiosos, foi meu primeiro livro. Todos os meus livros estão disponíveis na versão impressa e na versão digital. Esse livro aqui foi o primeiro livro. E nesse livro, a gente fala um pouco do ambiente que proporciona o trauma. A gente fala sobre as maldades dos moradores do templo, a perversidade dos líderes. A gente fala como você identifica uma seita religiosa, quais são as características de uma seita religiosa. A gente fala os principais argumentos que são usados para enganar as pessoas, como, por exemplo, tem aqui alguns argumentos. Maus olhos. Ele tem maus olhos. Tem o outro. Não misture os vinhos. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem outros aqui. Você abandonou o primeiro amor. A gente explica direitinho esses argumentos. Perseguidos pelo evangelho. Quer dizer, o falso pastor programa as pessoas para acreditar que tudo que sai na mídia, que é contra ele, está acontecendo porque ele prega o evangelho e estão perseguindo. Mas, às vezes, a notícia que está saindo, que ele ficou rico, ela é verdade. Mas o fiel já está programado. Não, estão nos perseguindo por causa do evangelho. O fiel é feito de marionete sem nem pensar. Você está cuspindo no prato que você comeu. Você abandonou o primeiro amor. Então, aqui são 12 argumentos. Esses argumentos estão muito bem explicados. Eu também falo das fases da libertação, como que acontece o processo, porque não é da noite para o dia. É um processo doloroso que a pessoa passa até o dia que ela sai. É uma desintoxicação, né? Que vai acontecendo, né?
Por exemplo, no último passo, que eu nomeei 6, que são aqui, descobrindo a verdade, negação, depressão, busca pela verdade, paz e o último, a libertação. Nesse último aqui, eu falo assim, ó, o último passo, antes da pessoa sair da igreja, geralmente é o que acontece, é isso. Ó. Nesse momento, uma inquietação vai tomar conta de você. Você já passou pelos outros 5 passos. Os cultos aos domingos serão intermináveis. Parece que o tempo não passa. E ir na igreja parece ser uma grande tortura. Quando a pessoa já está doida para sair, é assim que ela fica, inquieta, ela não suporta mais. E quando acompanha o cônjuge, é pior ainda. E aí eu botei assim, vai chegar um dia que você vai levantar do banco para nunca mais voltar. Então a gente explica aqui o passo a passo. E no final tem um capítulo que é o nome do livro, Traumas Religiosos. Nesse capítulo eu falo sobre, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de traumas que uma vítima de religião passa. O trauma financeiro, o trauma emocional, o trauma de identidade, o trauma corporal, o trauma espiritual, o trauma familiar, o trauma sexual, porque se tem uma coisa que a igreja gosta de controlar, é a sexualidade das pessoas. Isso eu tenho certeza. O trauma complexo. O trauma complexo, ele se origina de diversos outros traumas juntos. E depois eu encerro o livro propondo um caminho, um processo de cura, um processo de recomeço. Então é um livro que foi construído com muito estudo, foi o primeiro livro que a gente fez, e fico muito feliz porque ele está sendo usado para ajudar muita gente, não só no Brasil, como no mundo. E o segundo livro, Davi, é Os Gatilhos Mentais. Como falsos pastores escravizam suas ovelhas, enganam suas ovelhas. Esse livro aqui exigiu uma pesquisa muito grande, porque eu conhecia o sistema religioso, mas eu não conhecia os gatilhos. Então, tive que estudar, tive que ler vários livros, tive que ler As Armas da Persuasão, tive que ler As 48 Leis do Poder, tive que ler Gatilhos Mentais de Gustavo Ferreira, tive que ler o livro de Cialdini, Palavras que Arrecadam Milhões, Copyright para o Sucesso, foi muito estudo. E aqui a gente elencou 30 gatilhos. 30 gatilhos que são usados dentro do sistema religioso. E o mais bacana é que a gente fala até como eles são usados na área política, quando a igreja está na eleição. Eu tenho aqui o gatilho de inimigo comum. O que é o gatilho de inimigo comum? Você estabelece um inimigo. Por exemplo, na política a gente vê muito isso hoje. São os esquerdistas, são os direitas. A maioria das pessoas não sabe explicar o que é direita e esquerda. Mas elas foram tomadas pelo gatilho de inimigo comum. Eles são os nossos inimigos. Tudo o que eles fizer, iremos reprovar, iremos perseguir. Então, algo que aconteceu com o inimigo comum, que geralmente os pastores fazem, é fazer com que os fiéis vejam nas outras igrejas como se fossem inimigas, ver na mídia. Você pode ver que Edir Macedo conseguiu construir na cabeça dos evangélicos, não só da Universal, mas de quase todas, que a Globo é a inimiga do evangelho. Então, se a Globo fizer uma matéria dizendo Edir Macedo comprou um apartamento, que todo mundo sabe que é verdade, o fiel já vai dizer, tá vendo? Estão perseguindo. Eu não assisto a Globo. Globo lixo. Ela repudia tudo sem nem analisar. É isso aí. Na cabeça dela foi colocado que a Globo é uma inimiga dela. É isso aí. Na eleição é colocado, ó, fulano de tal é Barrabás e o outro é Jesus. É isso aí. Então o fiel não percebe.
Esse livro também eu falo um pouco de psicologia da religião, falo das palavras de ordem, palavras que arrecadam milhões. Tem aqui, tá amarrado. Tá amarrado. Essa palavra tem um efeito psicológico que leva os fiéis a repeti-la constantemente, de maneira intensa, até mesmo após terem saído desse lugar. A pessoa saiu da Universal, mas ela ainda está falando tá amarrado. É isso aí. Qual é a sensação que essa palavra tem no nosso cérebro? Você é todo poderoso, você está no controle. É isso aí. O fiel se sente super poderoso. Diga ao fraco que eu sou forte. Você tem que vencer. Pare de sofrer. Quem é de Deus vence. Tá ligado? Vai arrebentar. Então, determine. O efeito que essas palavras têm no comportamento das pessoas. E esse terceiro livro, brigadão pelo espaço, esse livro é uma pérola, porque é um assunto muito importante. Quem não quer saber de verdade o que é o dízimo? Sim. O maior assalto da história. Aqui eu explico de onde veio o dízimo. O dízimo não é uma prática da religião cristã. Não foi Deus que inventou dízimo. O dízimo era uma prática que existia na Suméria, na Babilônia, na Mesopotâmia, no Império Assírio, no Império Persa. Foi copiado. Que não tem nada a ver com o dinheiro hoje em dia, né? Nada a ver com dinheiro. Eu explico para as pessoas que o dízimo bíblico era somente para agricultores e pecuaristas, Isso não aí. era dinheiro. Eu explico que naquela época já existia dinheiro, as pessoas já compravam e vendiam. Sim. Eu explico qual era a função do dízimo. Se o povo de Jerusalém não pagava dízimo, porque não era agricultor nem pecuarista, o que eles pagavam? Eles pagavam outro tipo de impostos, que eram ofertas, porque se tratava de uma teocracia, e esse dinheiro era usado para manter a máquina do Estado. Exército, agentes de saúde, agentes de segurança, juízes, todos esses cargos públicos eram de prerrogativa dos levitas. Não, e o dízimo hoje, jovem, ele é basicamente o pilar. Ele é um dos pilares do sistema religioso. Inclusive, eu fiz uma live, foi ontem, que o Renato Cardoso só falou do dízimo para os voluntários. Bateu forte porque está caindo. Ou melhor, os fiéis que aprenderam que se não dizimarem, o suposto devorador vai entrar, e se fizerem, vai abrir janela dos céus e derramar bênçãos e medidas, tirando o texto isolado do livro de Malaquias, que não tem nada a ver com a gente. Não tem absolutamente nada a ver com a gente. Eu até fiz 6 vídeos no meu canal para falar sobre o dízimo, trazendo a carta da CNBB, um monte de parada, tá tudo lá. Mas esse livro que você está trazendo aí, ele é bem mais completo, ou pelo menos ele vai dar às pessoas a oportunidade de elas conhecerem o contexto histórico que na instituição não vai explicar, porque é muito fácil para o Romildo Ribeiro Soares chegar e dizer que aquele que não der o dízimo é ladrão, e os ladrões não vão entrar no céu. Então, eu quero entrar no céu, você também, eu quero ir para o céu. Então, se eu vou ficar fora do céu, então é melhor dar 10% do que eu recebo. Então isso é uma coisa que infelizmente deturpa muito, porque assim, eu sou uma pessoa, Jobert, eu acredito até, eu não vou generalizar, não posso ser injusto, é como eu falo aqui, eu até quero acreditar que existam alguns poucos trabalhos de homens que trabalham fora, que querem fazer um trabalho de pregação, falam da doação, mas o problema todo é quando essa doação ela condiciona o fiel ou a pessoa a se tornar uma devota obrigatória. O dízimo, ele faz com que a pessoa, esse dízimo que eles fazem aí, que eles ensinam por aí, é uma obrigação, é algo compulsório. A pessoa tem que dar, porque se ela não der, ela está roubando a Deus. E se ela der, supostamente, ela será cheia
das bênçãos sem medidas que eles falam. Então, o grande problema está nisso aí. Eles sabem que todo mês vai ter lá, todo final de mês está certo já, ter 10% para manter. Então, eles têm um cálculo, então eles sabem que tem 10% todo mês, garantido. E é muito legal você estar trazendo esse assunto, nesse conteúdo, neste livro, que, olha, é muito bacana mesmo. E eu tenho certeza que as pessoas, tendo acesso a essa informação, elas não serão mais enganadas. Verdade. O Jorge está falando e o gafanhoto. A gente explica. Gafanhoto. Não dá para escrever um livro de dízimo sem explicar de onde vem essa ideia de gafanhoto, porque tem essa analogia, que na verdade não era uma analogia. Os gafanhotos, eles eram uma ameaça real. Real, não tem nada a ver com o demônio. Não tem nada a ver com o demônio. A gente explica também quando esse dízimo deixou de ser cobrado, quando ele voltou no concílio de Macron, quando ele deixou de ser alimentos para ser dinheiro. Teve uma pessoa aí que escreveu assim, ela disse aqui no comentário que os sumérios pagavam dízimo porque está escrito no Hammurabi. Na verdade, essa informação está errada. O Código de Hammurabi, ele foi escrito depois do Império Sumério, a civilização suméria. Entendeu? Então, o Código Hammurabi, ele nasce na Babilônia, na primeira fase do Império, porque o Império Babilônico, ele teve 2 fases de glória. Teve uma fase, depois acabou e depois ele volta de novo. Então, o rei Hammurabi foi o que propôs o código. Ele não inventou o código todo, porque o mundo existe regras morais e de ordem desde que ele existe. Então, ele só organizou. Inclusive, nós temos um código muito mais antigo do que o de Hammurabi, que é o de Ur-Manu. Todos esses códigos previam, de alguma forma, doações para a religião. Então, esse livro, ele é muito importante porque a gente explica também por que a igreja faz tanta questão do dízimo. A gente explica por que a essência da porcentagem de imposto garante muito mais dinheiro do que a oferta voluntária. Sim. A gente explica que a igreja pode sim se manter sem dízimo. As outras religiões não têm dízimo. Sim. E nem por isso deixaram de existir. Então, é um assunto muito importante que as pessoas podem aprender nesse livro. E, recentemente, Davi, a gente lançou, no início desse ano, nosso 4º livro, que, inclusive, é o livro mais grosso, tem quase 300 páginas, Mentes Programadas, como a religião molda nossos pensamentos e comportamentos. Todos esses livros se completam. Esse livro aqui é uma leitura obrigatória para você que está saindo do sistema. Porque nesse livro você vai aprender o que é repertório, por que o Brasil é tão religioso, você vai entender isso através do capítulo do repertório. Você vai entender o que é livre-arbítrio, que não existe. No livro eu provo isso. Você vai entender o que são condicionamento de comportamento, estímulos reforçadores. Tudo que eu estou falando aqui é a linguagem psicológica. Quem estuda psicologia comportamental, o trabalho de Skinner, sabe do que eu estou falando. Você pode aprender tudo isso no livro. No livro a gente fala sobre fundamentos teológicos e cosmovisão, que é um assunto que você precisa entender. Porque se você não entender esses fundamentos teológicos e cosmovisão, você vai sair da igreja, mas vai continuar fazendo injustiça com as pessoas. A gente vai explicar nesse livro o papel dos líderes através do gatilho mental de autoridade, através do arquétipo da psicologia analítica de herói, arquétipo do herói, através do trabalho de Max Weber, que fala sobre o líder carismático. Eu estou citando o nome dos teóricos, não é para querer me aparecer de nada, é para mostrar para vocês que nós estudamos esses assuntos. Uhum. Tem um capítulo, Davi, maravilhoso, que fala sobre cavalo de Troia. A gente explica para as pessoas que a programação que tem dentro dela não vai sair quando ela sai da igreja. Você sai da igreja, mas esses comportamentos estão internalizados. E a gente explica como eles funcionam e como que você pode agir para procurar uma nova programação.
E no final do livro, que eu não me lembro todos os capítulos, tem um capítulo sobre cobertura espiritual. Esse é bom. É um assunto maravilhoso, né? Eu acho que o Renato Cardoso está precisando de uma cobertura espiritual. Eu acho que está precisando sobre esse assunto. Eu tenho um capítulo também nele sobre traumas religiosos, gatilhos mentais. E no final do livro tem um capítulo que diz assim: como se reprogramar. Legal, legal. Muito bom. E esse final a gente fecha com chave de ouro, explicando para as pessoas o que é que elas devem fazer. A gente fala sobre o vazio do ninho. Tem na psicologia uma palavra chamada assim, síndrome do ninho vazio, que é aquele humor rebaixado que os pais ficam quando os filhos vão embora. Mas eu trouxe ele para uma linguagem religiosa para dizer que essa sensação de ninho vazio acontece quando você sai da igreja. E dentro da igreja você tinha muitas atividades. Então você sai, você perde conexões familiares, perde conexões de amizades, e aí fica aquele buraco. Eu ia para a igreja domingo de manhã, então agora que eu não vou mais para a igreja, eu vou fazer o quê? É isso aí. Então eu explico como isso acontece, essas sensações, eu explico quais são os motivos que fazem as pessoas buscar religião, quais são os motivos que fazem elas tirar, eu explico a responsabilidade que você precisa ter ao adquirir conhecimento, porque a gente é vítima porque é ignorante, mas depois a gente aprende, a gente estuda, e muitas vezes a gente passa a ser vítima do nosso próprio conhecimento. Então eu chamo a atenção. Enfim, é um livro maravilhoso. Não estou falando isso só porque fui eu que escrevi, não. Mas eu tenho certeza que essas obras, olha pessoal, essas obras que o Jobert está falando, está até aqui nas imagens aqui, eu vou colocar aqui na tela aqui para você ver, ó. Tá as imagens aí, você pode ter acesso, o link está na descrição, vou deixar para vocês. Tá aí o Traumas Religiosos, como falsos pastores escravizam suas ovelhas, gatilhos mentais, o mais recente trabalho dele, que é Mentes Programadas, e sobre o dízimo também, você vai ver lá no link, está na descrição, do Jobert Rodrigues, nosso querido palhaço cristão, que agora está com esse trabalho, peraí aqui, salva a tela aqui com ele aqui, isso. Então, assim, esses trabalhos que são maravilhosos, são importantes para as pessoas conhecerem mais, até porque o tema de nossa live de hoje é sobre os 48 anos da Universal. 48 anos de uma história que trouxe muitas vítimas. Não tem nada que se comemorar, não tem nada que se aplaudir, pelo contrário. São quase 50 anos de um trabalho que não permaneceu ninguém, não tem ninguém nesses 48 anos que se possa dizer que está bem 100%. Pelo contrário, as pessoas que estão lá, infelizmente, eu conheço, porque eu tenho familiares meus que estão na Universal até hoje. Pessoas que estão com essa programação mental para estar ali. E aquilo ali não tem nada a ver com a pureza do Evangelho de Cristo. Bem, nós chegamos aqui aos momentos finais da nossa transmissão. Eu quero mais uma vez aqui agradecer ao nosso querido amigo, irmão. Já estamos planejando de fazer essa transmissão juntos. Eu espero que a gente consiga fazer outros conteúdos juntos, para que a gente traga ainda mais esclarecimento, mais auxílio. E se você que está assistindo agora quiser ter o acompanhamento, se quiser se tornar um paciente do Jobert, você vai poder ter acesso ao link. Eu gostaria até de passar a palavra aqui para o Jobert ter suas considerações finais, mas existe sim ajuda que está sendo estendida a você. Você que está nessa instituição, que você aprendeu a fazer sacrifício financeiro, você aprendeu que você não pode ter dúvida, porque a dúvida é do diabo, e se você duvidar, você está sendo contra os homens de Deus. Olha para a sua vida, olha para como está a sua vida hoje. Será que isso tem a ver com aquilo que Cristo ensinou? A simplicidade do evangelho que Jesus trouxe? Mas eu tenho certeza que essas pessoas sinceras vão poder ser livres de uma vez desse sistema religioso. Meu irmão, vou passar a palavra a você aqui, fique à vontade. Se quiser aí fazer um trabalho para convidar as pessoas, o espaço é teu, meu irmão. Obrigadão, meu querido. Primeiro, eu quero agradecer o espaço. É muito importante a gente estar aqui trocando experiência, alcançando vidas. Parabenizar
você pelo trabalho maravilhoso que você faz, de muita bravura, de muita coragem. Sem dúvida, um ex-pastor que conseguiu fazer o que nem a Globo conseguiu fazer, que foi abalar o sistema, os pilares desse sistema religioso. É muito importante a gente deixar muito claro que a gente não está aqui para invalidar a sua fé. A sua fé é algo genuíno e você tem todo o direito de crer. Mas a gente está do lado das vítimas. Estamos aqui para dar voz a essas vítimas. É muito importante, Davi, as pessoas que estão nos acompanhando entender que talvez você saiu do sistema religioso e a tua experiência dentro do sistema religioso não te trouxe tantos prejuízos emocionais e materiais. Só que você não pode usar isso para invalidar a dor das pessoas. É muito comum pessoas, eu saí, eu percebi rápido. Não, você teve essa percepção, graças a Deus por isso. Mas não invalide a dor das pessoas. Essas pessoas não foram burras, não foram bestas, não foram ignorantes. Essas pessoas são vítimas. E isso é inegociável. E você que carrega traumas, você que carrega angústias, prejuízo, dores, não fique se culpando, achando que você foi menos esperto, que você foi ignorante. Você era alguém sincero, fragilizado, que buscou resolver suas demandas. E isso não é demérito. Você fez o que você tinha que fazer. Você estava desesperado, o sistema religioso estendeu as mãos, você abraçou. É legítimo o que você fez. Também eu encerro a minha participação aqui querendo dizer para você que a sua dor ela é real. O seu sofrimento é legítimo. E a cura é possível. Então, eu estou atualmente no 8º período de psicologia, estou no último período de teologia, e, paralelamente aos nossos estudos, a gente escreve. Já comecei a escrever meu 5º livro, que eu vou falar sobre depoimentos, histórias de vítimas. A gente vai dar voz a essas vítimas. Se você tem uma história de vítima, quiser que eu coloque a sua história, manda para mim analisar. A gente vai colocar a história das vítimas. A gente vai escrever nesse livro por que essas pessoas foram vítimas, qual é o perfil da vítima, qual é o perfil do abusador, o que tem nesse ambiente que favorece esses abusos. Eu ainda não sei qual vai ser o nome do livro, se eu vou botar Correntes Invisíveis ou Senzala da Fé. Estou decidindo. A cura é possível. Você pode, se recompor. Então, eu estou no 8º período de psicologia, mas atualmente tenho atendido as pessoas como psicanalista. Não sou psicólogo, nunca disse que sou. Eu estudo psicologia, mas sou terapeuta. Se você busca um espaço de escuta, um espaço onde você vai poder compartilhar seus medos, receber intervenção técnica, ser cuidada, ser acolhida, sem fingimento, sem disse-me-disse, e principalmente com sigilo. Sigilo total. Você não vai me ver nos meus vídeos jogando indireta ou fazendo um comentário dos atendimentos que eu faço. Até porque já tem 2 anos que eu atendo as pessoas. Eu não fico aqui comentando o caso de nenhum paciente. É um atendimento sigiloso, online, que com certeza vai te fazer muito bem. Então, obrigado pela atenção de todo mundo, Davi, que acompanhou a gente até agora, né? Já vai dar 11 horas. Obrigado e boa noite pela participação, pela oportunidade. Amém, meu irmão. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu mesmo pela força e vamos nos falando aí, tá bom? Deus te abençoe. Me aguarde só 5 minutinhos aqui quando eu finalizar. Esse aqui é o Jobert Rodrigues com a gente aí participando. Obrigado, meu irmão. Uma ótima noite. Fique com Deus. Gente, estamos finalizando aqui a nossa participação. Você viu aí o Jobert agora sem maquiagem, né? Agora trazendo pra gente a primeira participação dele aqui sem maquiagem. Já fizemos muitas lives juntos nesses anos, mas agora, mais do que nunca, trazendo essa missão, esse trabalho técnico de poder ajudar aqueles que estiveram
ou estão ainda sendo vítimas de traumas religiosos, traumas profundos. E eu quero dizer para você, são 48 anos de Igreja Universal do Reino de Deus, não tem nada que se comemorar. Pessoas morreram lá dentro. Pessoas até hoje estão com depressão, com opressão. Muitos estão sendo vítimas de exploração religiosa. Por isso eu quero convidar você a acreditar nesse trabalho, compartilhar, se inscrever. Vamos continuar fazendo o que estiver ao nosso alcance para ajudar essas pessoas, tá bom? Muito obrigado a quem esteve comigo até agora. Que Deus continue abençoando sua vida, te dando força, saúde. Vamos em frente, pessoal. Creia que a verdade vem aí, tá bom? Tchau, um abraço, ótima noite a todos vocês. Fiquem com Deus e uma boa semana. Tchau. Se você curte o conteúdo do canal, quer apoiar ainda mais? Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão, porque a verdade vem aí.